Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ai. Amém, irmãos? Louvores abençoados. Depois desses louvores, a gente sente até paz. Glória a Deus. Deus falou profundamente comigo nos louvores. Ele que nos levanta. Vamos abrir Mateus 5. Queria convidar os irmãos a abrirem comigo em Mateus 5. Hoje nós vamos ver a próxima bem-aventurança. Nós estamos vendo as bem-aventuranças, os bem-aventurados, que são aqueles que estão debaixo da aprovação de Deus. E por que eles são aprovados por Deus? Por conta do Evangelho, das boas novas de salvação. O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, a justiça que salva, se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então esse é o único meio pelo qual podemos ser aceitos diante de Deus, a fé no Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. A Bíblia diz que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E o que nos faz bem-aventurados é a recepção a essa notícia. O Evangelho é uma notícia, é um fato narrado, é uma boa nova, que há 2000 anos, lá no Monte do Calvário, o Filho de Deus, ele foi entregue à morte com um propósito: pagar o preço dos nossos pecados na cruz, nos reconciliar com o nosso Criador. Então Jesus Cristo, ele veio fazer uma obra de reconciliação. Ele veio unir duas partes que estavam separadas, a criatura e o Criador. Como? Por meio do seu nascimento, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. 2 Coríntios 5, 21 é um dos versículos mais bonitos de toda a Bíblia. O apóstolo Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado. E a gente poderia passar aqui o culto de hoje todo pensando nessa afirmação: aquele que não conheceu o pecado. Ele nunca conheceu o pecado. Imagine, Jesus Cristo nunca conheceu pecado. Ele nasceu há 2000 anos em Belém, pelo poder do Espírito Santo, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, nascido na incumbência de cumprir a lei de Deus. Ele cumpriu todos os votos cerimoniais da lei. Ele foi apresentado no templo, ele foi circuncidado ao 8º dia. Com 12 anos ele estava no templo para recitar a Torá. Ele obedeceu toda a lei de Moisés, ele estava debaixo da lei. Ele mesmo disse: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Quando ele foi se batizar, João Batista pergunta: eu tenho que ir a ti e você vem a mim? Ele então responde: assim me convém cumprir toda a justiça. E ele nasce na plenitude dos tempos. A ideia ali é que tudo o que aconteceu na história da humanidade era como a água de uma correnteza. Era como a correnteza que leva a um lugar: o nascimento do Messias. Por isso que a Bíblia diz que ele nasceu na plenitude dos tempos, no tempo certo, no tempo de Deus. Jesus Cristo nasceu. E ele nasceu sem pecado.
como esse milagre poderia acontecer, visto que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Visto que a Bíblia já dizia lá em Eclesiastes 7:20 que não há um justo nenhum sequer. Visto que toda a raça humana foi contaminada pelo pecado de Adão e Eva, como poderia esse milagre acontecer? A Bíblia já dizia lá em Isaías capítulo 7, através de um sinal que Deus deu a um rei incrédulo chamado Acais, o nascimento de uma virgem, uma concepção de uma virgem. Uma virgem daria à luz um filho, e o seu nome seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E esse milagre acontece. Essa foi a forma de Deus ter vindo ao mundo, sem se sujar com o pecado do mundo, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nasceu de uma forma milagrosa, pelo poder do Espírito Santo. Aquele que criou as estrelas, aquele que criou o universo, agora se esvazia de tal forma que ele vira um zigoto no ventre de uma pobre camponesa, casada com noiva ainda, de um simples carpinteiro, José e Maria. E é tão bonito quando o anjo Gabriel aparece a Maria e diz a Maria: Maria, o poder do Altíssimo te envolverá, a virtude do Altíssimo vai te envolver, e o menino que você vai gerar é o Filho de Deus, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E a virgem, de uma forma sobrenatural, Maria era uma adolescente, noiva ainda, e ela recebe essa notícia, essa visitação angelical do anjo Gabriel, que ela ficaria grávida pelo poder do Espírito Santo. E é esse milagre poderoso que o Evangelho fez. O Evangelho não é o homem indo a Deus. O Evangelho não é uma mensagem centrada no homem. Não é você que aceita Deus, não é você que tem o livre-arbítrio de ir a Deus, você não tem condições de ir a Deus, é Deus que vem até você, é Deus que vem buscar o homem, é Deus quem vem salvar o homem. Foi Deus, o Criador dos céus e da terra, que se apertou no ventre da Virgem Maria. Que coisa linda, irmãos, que mensagem poderosa. Para que o Deus Santo pudesse vir ao mundo, Ele fez um milagre, até então desconhecido. Uma virgem, numa manjedoura, no meio de bichos, iria dar à luz ao Filho de Deus. Que coisa mais linda. Imagine aquela manjedoura e Deus nascendo no nosso meio. Deus é tão bom que Ele falou com José. José, a Bíblia diz que ele ficou perturbado, porque Maria disse para ele: José, estou grávida. E José disse: como você está grávida, se a gente nem se conheceu? Então a Bíblia diz que José, não querendo difamar Maria, ele deixou-a em secreto e se retirou para meditar. José foi meditar no que estava acontecendo. E aí, o que é que está acontecendo? Eu estou noivo, e aí do nada a minha noiva aparece grávida e a gente não se conhece. E se José difamasse Maria, se José espalhasse aquela notícia, Maria seria apedrejada publicamente.
Por isso a Bíblia diz que José era um homem justo e íntegro. Ele não quis expor a imagem de Maria. Ele foi orar. Ele foi meditar. E quando José dormiu, Deus veio a José. O mesmo anjo, o anjo Gabriel. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus gosta de deixar tudo às claras. Quem gosta de trevas é Satanás. É o reino das trevas. O reino de Deus é um reino de luz. E Deus aparece a José através do anjo Gabriel e diz: José, não temas receber Maria, porque o que dela será gerado é fruto do Espírito Santo. E diz a José o nome. Olhe, José, o nome do menino será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, é isso que nos faz bem-aventurados. Não é que somos bons, não é que somos melhores do que os outros. São as boas novas de salvação e a nossa resposta a essa mensagem gloriosa, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mensagem da cruz, que para os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Por isso 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, pense comigo no poder de Jesus, de ter vivido 33 anos neste mundo sem pecado. Imagine, ele nunca conheceu o pecado. Ele nasceu, ele viveu, ele esteve no meio de publicanos e pecadores, ele comeu com publicanos e pecadores. Com 12 anos ele estava com os doutores da lei. Ele enfrentou desafios imensos. No deserto ele esteve diante do próprio Satanás, diante dele. Ele esteve diante dos religiosos mais hipócritas. Ele esteve diante dos fariseus que o tempo todo queriam matá-lo. Ele enfrentou desafios inimagináveis, incalculáveis. Ele recebeu convites aparentemente maravilhosos aos olhos do homem. Satanás o levou ao pináculo do templo e disse: você vai ter o mundo inteiro aos seus pés, se prostrado me adorar. Olha que coisa, irmãos. A multidão lá de João 6 queria fazer o rei. Ele teve a oportunidade de ser rei, mas ele nunca conheceu pecado. Ele nunca deu lugar à tentação. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado à nossa semelhança. O Deus Espírito Santo, Santo, Santo se fez carne e teve boca como eu e você, teve um corpo como eu e você. Foi tentado em tudo, todas as áreas que você pensar. Jesus foi tentado, mas ele nunca pecou. Que coisa, irmãos. Ele nunca cedeu à tentação. Ele nunca pecou, ele nunca conheceu o pecado. Todas as vezes que ele foi tentado ao pecado, ele resistiu, ele se sujeitou a Deus, ele resistiu ao diabo, e o diabo fugiu dele. Que coisa maravilhosa é ter um sumo sacerdote que não é como o sumo sacerdote Eli. Quem aqui se lembra de Ana? Ana, ela estava orando e ela estava com o coração tão quebrantado na presença de Deus que Eli pensou que ela estava bêbada. Está lá em 1 Samuel. Mas na verdade Ana estava orando para que Deus abrisse a sua madre, pois ela era estéril. E ela tinha um marido chamado Elcana, que tinha outra esposa chamada Penina, que lhe dava filhos. E Ana se sentia menosprezada pelo fato de ser estéril. E ela estava lá no templo, orando a Deus: oh Deus, abre a minha madre, oh Deus, me ajuda. A Bíblia diz que ela balbuciava, a boca dela tremia, e ela chorava na presença de Deus. E Eli
de forma tão perversa, disse que Ana estava bêbada. Ela não estava bêbada. Ela estava cheia do Espírito Santo. Ela estava com o coração quebrantado. Mas o nosso sumo sacerdote não é como o sumo sacerdote ali. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer-se das nossas debilidades, das nossas fraquezas. Temos um sumo sacerdote que em tudo foi tentado, a nossa semelhança, porém sem pecado. Por isso, a gente pode se achegar com confiança ao trono da graça. A ideia ali é: o que você está sofrendo hoje, Jesus sabe, porque Ele já sofreu em seu lugar. Em tudo Ele foi tentado. Ele se compadece das nossas dores, porque Ele mesmo foi na nossa frente, sendo um homem de dores. Ele é quem nos socorre nos momentos de angústia e tribulação, pois Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele pode nos socorrer. Ele é quem se compadece das nossas debilidades. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É por isso que 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós. Olha que coisa. Deus o fez pecado por nós. Sabe o que significa isso? Jesus não foi para a cruz porque Judas o traiu, porque todos o abandonaram, porque Pilatos lavou as mãos, porque os fariseus por inveja o condenaram. Jesus não foi para a cruz porque os judeus o rejeitaram. Jesus não foi para a cruz porque Satanás tem inveja dele. Jesus não foi para a cruz por fatores circunstanciais. O que levou Jesus para a cruz foi o imenso, foi o grande, foi o eterno, foi o verdadeiro amor do Pai. Deus o fez pecado por nós. Olha, irmãos, tem um versículo da Bíblia que, se você descer para o seu coração, você vai passar uma vida toda meditando nele e você não vai extrair as riquezas dele. O irmão João falou uma vez comigo, no início da minha caminhada, que se uma pessoa pregasse 50 anos, todos os cultos, sobre este versículo, ela iria ter pérolas preciosas a trazer com este versículo a cada culto. Tamanha é a riqueza desse versículo e é a riqueza da Bíblia. João 3,16. Por que Deus? Por que Jesus foi para a cruz, irmão Levar? Por que Deus? Tudo começa com Deus. A salvação começa com Deus. Toda a glória pertence a Deus. Toda a honra pertence a Deus. Todo louvor pertence a Deus. Porque Deus amou. Por isso Ele foi para a cruz. Porque Deus amou o mundo. Ele amou pessoas. Pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Ele amou pessoas negras, Ele amou pessoas de cor branca, Ele amou pessoas de cor pálida, Ele amou pessoas da Ásia, da África, do Brasil, da América. Ele amou pessoas de todos os povos, de todas as etnias, com um amor tão grande, com um amor tão forte, com um amor tão real, que Ele deu de tal maneira. Ele deu o seu Filho unigênito. Deus deu. É como se Ele visse você condenado no banco do réu e você fosse o culpado, e Deus é o juiz, e Ele vai te condenar, e Ele dá uma sentença para te absolver.
Mas essa sentença não foi de graça. Ele enviou um substituto para ser réu no seu lugar. Ele tira você do banco do réu e diz: levante-se. E ele coloca o filho dele no banco do réu e diz: você está condenado, você está culpado, você vai receber a condenação dele, a morte dele, você vai receber os pecados dele, a minha santidade que ele quebrou vai cair, a ira de Deus da minha santidade queria cair sobre você, queria cair sobre ele, vai cair sobre você. E Deus olha para Jesus, e Deus mata Jesus, e Deus moe Jesus na cruz, e Deus lança nossos pecados sobre Jesus, e Deus condena Jesus a uma morte horrível, a uma morte de cruz, porque quando Deus viu Jesus, Ele viu os nossos pecados. Por isso que Isaías diz assim, o castigo que nos traz a paz. Que paz é essa? É a paz com Deus. O homem sem arrependimento, o homem sem Cristo, ele está sem paz com Deus. O homem sem Cristo, ele está debaixo da ira de Deus. Por isso que o que a igreja precisa anunciar é a mensagem do Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas uma vez que o homem crê no Evangelho, se arrepende e confia em Jesus Cristo, ele está absolvido da ira de Deus e tem os seus pecados apagados no tribunal de Deus, apagados com o sangue do Filho de Deus. Todos os seus pecados são perdoados pelo sangue do Filho de Deus. Toda a culpa é tirada pelo sangue do Filho de Deus. Todo medo da morte é extraído pelo sangue do Filho de Deus. Quem se lembra da festa da Páscoa? O que aconteceu com as casas que tinham o sangue do cordeiro no umbral da porta? O anjo da morte passava por cima. Daí vem a palavra hebraica Pessah, que significa passar por cima, de onde vem a palavra Páscoa. A Bíblia diz que Jesus é o nosso cordeiro pascual. Jesus é o cordeiro que molou seu sangue e molou sobre a nossa testa, de tal maneira que quando a morte nos chamar, Jesus nos chama primeiro. Quando a morte nos amedrontar, Jesus segura nas nossas mãos. Por isso que João 3,16 é uma pérola preciosa, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não há palavras humanas que podem expressar, não há palavras humanas que podem descrever o tamanho do amor de Deus, porque ele excede o entendimento. Se você comparar o amor de uma mãe, parece com o amor de Deus, não parece não. O amor de uma mãe pode ser a melhor mãe do mundo, comparado com o amor de Deus, pode se comparar com o ódio. Não se compara. O amor de Deus é muito grande, porque Ele ama incondicionalmente, voluntariamente, sacrificialmente aqueles que eram objetos da sua ira. Por que Deus escolheu amar Jacó? Porque Deus escolheu amar Jacó. Porque Jacó não tinha nada de bom para que Deus amasse Jacó. Jacó não fez nada para que Deus amasse ele. Jacó era mentiroso, Jacó era enganador, Jacó era trapaceiro, mas Deus escolheu dizer que antes que os gêmeos nascessem, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. E quem és tu, homem, para discutires com Deus? E agora?
Deus disse a Moisés: Moisés, terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia. Não depende de quem quer, nem depende de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Por isso que o Evangelho é essa mensagem que aponta sempre para a glória de Deus. O Evangelho não tem glória nenhuma para o homem. O Evangelho não tem exaltação nenhuma para o homem. O Evangelho exalta o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. O Evangelho exalta a beleza de Jesus Cristo. E Jesus Cristo revela a Nicodemos. Ele estava falando sobre o novo nascimento. E ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não pode descrever esse amor com palavras, porque palavras serão muito pobres para descrever o amor de alguém que olha para uma pessoa que merecia passar a eternidade no inferno, que merecia a sua condenação eterna, e olha com olhar de misericórdia, derrama o Espírito Santo, envia o seu Filho, concede o novo nascimento, regenera, mata e ressuscita o seu próprio Filho. Não há palavras que podem descrever o tamanho desse amor de Deus. Como se não bastasse, envia o Espírito Santo para não nos deixar sozinhos nessa jornada. E através dessa mensagem do Evangelho, vai nos fazer passar a eternidade dele, sem pecado, com vestes brancas, com vestes de justiça, por toda a eternidade, ao lado dos anjos, ao lado dos santos, ao lado do Cordeiro, ao lado do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. O que é uma eternidade, irmãos? Tire 1000 anos da eternidade, é uma eternidade. Tire 2000 anos da eternidade, é uma eternidade. Tire 5000 anos da eternidade, é uma eternidade. E Deus, por meio do Evangelho, o amor de Deus pelo seu povo, amado irmão Quinho, não é dar confortos nessa terra, não é dar luxo nessa terra, não é dar uma vida sem sofrimento. Jesus nunca prometeu vida sem sofrimento. O chamado ao cristianismo é um chamado a carregar uma cruz. Mas a grande glória do Evangelho é que, cheio de problemas como estou, doente como estou, às vezes sem dinheiro como estou, se eu morrer, Jesus vai me ressuscitar. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 1:8: irmãos, quando eu estive na província da Ásia, eu passei por uma tribulação que eu me desesperei da minha própria vida. Oxente, Paulo, mas você não disse que não vem nenhuma tentação sobre nós que não seja humana? Junto com a tentação, Deus envia o escape. Você está entrando em contradição, Paulo? Paulo está dizendo não, é porque tem momentos que a luta é mais intensa. Tem momentos que o fogo da provação queima com a ardedura maior. E quando eu estive na província da Ásia, 2 Coríntios 1:8, eu me desesperei da minha própria vida. Eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que eu não ia resistir. Mas então Paulo disse: mas aí, eu me lembrei, esperança, que é um dom de Deus. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Lamentações de Jeremias 3:21. O que é que traz esperança ao coração do pecador? O Evangelho. O que é que traz esperança ao coração do ser humano? Jesus Cristo. O que é que traz esperança aos nossos corações? Lembrar-se do que nos dá esperança: o Evangelho de Jesus Cristo. Aí Paulo disse: então eu me lembrei, quando eu pensei que eu ia morrer, eu me lembrei que eu creio num Deus que faz o quê? Ressuscita os mortos. Então a esperança vem.
Então a paz vem de novo ao coração de Paulo, e ele prossegue na sua caminhada. Por isso que a glória do Evangelho, irmãos, é a ressurreição. Por que Paulo disse em 1 Coríntios 15, 19, que se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens? Paulo está falando ali em 1 Coríntios 15 da ressurreição dos mortos. Que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança, e ainda estamos nos nossos pecados. Que se Cristo não ressuscitou, nós não temos então esperança para vivermos uma vida de santificação. Então nós podemos dizer como os poetas gregos: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, se não existe a ressurreição dos justos. É o que Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Olhe, gente, existe uma ressurreição. A vida não termina na morte. Existe uma ressurreição gloriosa, como Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Os crentes em Cristo irão ressuscitar com Ele em glória. Ele disse ao ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou pessoas de tal maneira que deu. O amor de Deus não é igual o amor fingido. Que é o amor fingido? Eu amo você, mas na hora de provar o amor, não prova. O amor de Deus é um amor verdadeiro. É um amor provado e comprovado, porque Ele prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente nem conhecia Ele, nem sabia que Ele existia, e Ele já nos amava. É um amor que é incompreensível pelo homem natural. O amor de Deus só pode ser recebido por uma mente espiritual, só pode ser recebido para quem recebe o Espírito Santo de Deus e é regenerado, para poder compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor que excede todo o entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Porque é aquele que é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, derrama em nossos corações o amor de Deus. É por isso que a Bíblia diz: Ele amou de tal maneira. É um amor verdadeiro, é um amor comprovado, que deu o seu Filho unigênito. Olha que presente, irmãos. Deus deu Jesus. Por que você está no ano 2020? Porque Deus deu Jesus ao mundo. E nós estamos no ano 2020, depois desse presente ter chegado ao mundo, Jesus. 2020 depois de Cristo. Os historiadores dizem, irmãos, para eu não ser leviano nas minhas afirmações, os historiadores dizem que há um lapso temporal de 3 a 4 anos. Não se tem um martelo batido de quando começou a contagem da humanidade a partir do nascimento de Jesus. Mas o que sabemos é que quando Jesus nasceu, houve um propósito no mundo inteiro. Quem foi que colocou esse propósito? Deus. Da história da humanidade parar e ser recontada através de um novo ciclo, o ciclo do nascimento de Cristo. Mas espera aí, rapaz, como é que os poderosos do mundo inteiro entram em concordância que a história da humanidade vai recomeçar a partir da morte de um pobre carpinteiro de Nazaré? A partir da morte e ressurreição do nascimento de um menino que nasceu numa manjedoura, a história da humanidade vai parar? Vai. Porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados. E Deus existe. Deus é verdadeiro e real. Quando Pilatos escreveu na cruz do nosso Redentor:
Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, em latim, hebraico e grego. Latim, língua oficial do Império Romano. Hebraico, idioma original dos judeus, o povo de Jesus. Grego, a língua universal da época. O grego era como se fosse o inglês hoje, a língua universal, mostrando que na cruz Jesus estava comprando aqueles que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nações. Aí os fariseus ficaram indignados com Pilatos. Pilatos, você escreveu isso? Você escreveu isso, Pilatos? Tire isso dessa cruz. Ele não é rei dos judeus, coisa nenhuma. Sabe o que Pilatos responde? O que escrevi, escrevi. Eu não vou mudar. Quem colocou isso no coração de Pilatos? Deus. Os propósitos eternos de Deus. Mas Pilatos nem crente era. Mas Pilatos não se converteu, não se arrependeu. Não é o que Deus diz de Faraó. Deus endurece e amolece o coração segundo Ele quer. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este o inclina para onde Ele quer. Que coisa, irmãos. Você está no ano 2020, porque há 2020 anos o Cordeiro nasceu. E Deus colocou no coração de todas as autoridades do mundo inteiro para entrar em concordância. Agora, o mundo vai ser contado, Ederval, a partir da morte e ressurreição daquele desprezado, homem de dores, experimentado nos trabalhos, que sabe o que é padecer, daquele que não havia beleza nem formosura para que o desejássemos, daquele que as pessoas olhavam para ele e escondiam o rosto, de tamanho era a feiura que ele estava na cruz. Ele é o centro da história. E hoje nós estamos no ano 2020 depois de Cristo, porque ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou e ele irá voltar para nos buscar em glória, e ele vive a interceder por nós. Sabe o que Jesus está fazendo agora? Orando por mim. Eu peço que os irmãos orem por mim também. Eu agradeço aos irmãos que oram por mim, mas nunca se esqueça disso. Você tem um sumo sacerdote que vive a interceder por você. Você tem um advogado que não é como os advogados da terra, não, só trabalha porque por dinheiro. O advogado celestial trabalha para você de graça, não lhe cobra nada, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. O advogado celestial atende você no escritório dele. Aonde é o escritório dele? O lugar secreto de oração. Você pode agora fechar seu olhinho aí onde você está, entrar numa consulta com seu advogado celestial, no escritório dele, o lugar secreto de oração. Ele não vai lhe cobrar honorários, ele não vai lhe cobrar a audiência, ele vai atender você de graça, grátis. Jesus é o nosso advogado. Filhinhos, não pequeis. Se vocês pecarem, vocês têm um advogado fiel, Jesus Cristo, o justo. E ele pleiteia a sua causa, não com argumentos diante de um juiz, não com a petição, não com artigos. Ele pleiteia a sua causa com seu sangue. Ele chega diante de Deus Pai e diz: Pai, ele pecou, mas eu paguei. Pai, ela pecou, mas eu paguei. Pai, ele mentiu, mas aqui está a quitação da dívida, está consumado. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia, e quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica.
Por isso que eu convido você hoje a confiar nesse Jesus tão bom, porque todo aquele que nele crê não irá perecer, mas terá a vida eterna. O que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Toda a eternidade. 1 milhão de anos, 2 bilhões de anos, 3 bilhões de anos na presença de Deus vivo, bebendo da fonte da água da vida, comendo do fruto da árvore da vida, desfrutando de uma íntima comunhão com Jesus por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, para todos sempre. Isso é a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que nós temos a vida eterna? Será que nós já temos a vida eterna? Se nós não temos a vida eterna, nós não temos nada. Se nós temos a vida eterna, nós temos tudo. Como é o nome da nossa congregação local? Comunidade Cristã Vida Eterna. O que é que Jesus oferece? A vida eterna. A vida eterna diz que isso aqui é muito rápido. Isso aqui vai passar muito rápido. E que a verdadeira vida vai começar depois da morte. Cabe ao homem morrer uma única vez, e depois disto segue-se o juízo. E depois da morte, só há 2 destinos eternos: ou a vida eterna, ou a condenação eterna. Quem nele crê, quem crê em Jesus, não será condenado. Por quê? Porque o Filho de Deus foi condenado em nosso lugar, como nosso substituto diante do tribunal de Deus. Mas quem não crê, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esse é o grande pecado da humanidade, a incredulidade. Esse é o pecado que leva as pessoas para o inferno: não crer em Jesus Cristo, não ter um correto relacionamento com Deus por meio da fé. Esse é o pecado que condena os seres humanos. E Jesus veio nos dar a vida eterna. A vida eterna. O que é ter a vida eterna? Ter a vida eterna é estar espiritualmente vivo. O que é estar espiritualmente vivo? É ter o fruto do Espírito Santo. O que é estar debaixo da condenação eterna? É estar espiritualmente morto. O que é estar espiritualmente morto? É ter em sua vida manifestada as obras da carne. É isso que vai dizer se estamos na carne ou no Espírito, na vida eterna ou na condenação eterna. Por isso, irmãos, que isso tudo foi a título de introdução para a gente começar o sermão agora. Eita Jesus, João já preparou a ceia. Os irmãos entraram em desespero. Eita meu pai, não vamos almoçar hoje. É Deval que não almoça, né Deval? Já tá pronto. Come um pouquinho, é brincadeira, viu irmãos? A gente já vai concluir. Mas irmãos, por que eu falei do Evangelho que nos faz bem-aventurados? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, fôssemos aceitos diante de Deus e justificados pela fé em Jesus Cristo, fôssemos aceitos diante de Deus Pai, para que possamos habitar por toda a eternidade no novo céu e nova terra, onde habita a justiça, por meio do Evangelho. É o Evangelho que nos faz bem-aventurados.
Porque a bem-aventurança que nós vamos falar hoje, ela não pode ser interpretada de forma isolada, senão fica parecendo que Jesus está colocando uma condicionante à salvação. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então está parecendo aqui, se você ler esse versículo isolado, está parecendo assim, que se você for misericordioso, você vai alcançar misericórdia. Então isso é uma causa para a salvação. Então, por exemplo, se for assim, se esse versículo isolado for verdade, os espíritas estão certos. Porque os espíritas apregoam o quê? Que você não precisa se arrepender, não precisa dar frutos dignos de arrependimento, você não precisa crer em Jesus, obedecer a Jesus, seguir a Jesus, você apenas precisa compensar as suas más obras com aparente boas obras. Então, os espíritas, eles adoram essas passagens isoladas e dizem: olhe, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então eu vou exercer misericórdia para que Deus tenha misericórdia de mim, como se o favor de Deus pudesse ser comprado por obras de caridade. Então eu vou dar sopão, eu vou dar roupa, eu vou fazer um favor para alguém, no intuito de que Deus fique feliz comigo pelo que eu estou fazendo. Não. Isaías 64:6 diz: até as nossas melhores obras de justiça sem Cristo são trapos imundos. Os melhores atos de um homem sem Cristo são pecados gloriosos. É algo que, além de não agradar a Deus, suscita a ira de Deus, pois Ele vai usar aquilo para se engrandecer na presença de Deus. E tudo que produz soberba não vem de Deus. Tudo que vem de Deus produz humildade, produz paz, produz glória para Jesus Cristo. Por isso que ele diz aqui: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. As bem-aventuranças, elas seguem uma sequência lógica. Uma bem-aventurança está interligada à outra. Quem já viu uma cerca de arame? Está um interligado ao outro. Então, essa bem-aventurança não está aqui por acaso. Ela tem que vir depois da pobreza de espírito, tem que vir depois do choro bem-aventurado, tem que vir depois da mansidão, tem que vir depois da fome e sede de justiça, para só então, uma vez que a pessoa está num correto relacionamento com Deus, ela então entra num correto relacionamento com o seu próximo. O que Jesus está fazendo aqui é mostrando que para que você entre num correto relacionamento com o próximo, você precisa, antes disso, de um correto relacionamento com Deus. Por isso Jesus resume todos os mandamentos de Deus em primeiro lugar: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisto se resume a lei e os profetas. O que Jesus está dizendo é: se você não amar a Deus sobre todas as coisas, você jamais vai conseguir amar o próximo de forma real. Por isso que aqui na igreja nós não fazemos, por exemplo, congresso de casais. Congresso de como pais criarem os filhos, filhos criarem os pais, como se trabalhar numa empresa, como ser um bom patrão, como ser um bom empregado, porque isso tudo é consequência de quem ama a Deus sobre todas as coisas. Se você não está amando sua esposa como Cristo a igreja, como Cristo amou a igreja, é porque seu relacionamento com Deus está errado.
Se você não está amando e se submetendo ao seu marido, é porque seu relacionamento com Deus está errado. Se você não está honrando seu pai e sua mãe, é porque seu relacionamento com Deus está errado. Se você não está criando seus filhos nos caminhos de Deus, é porque seu relacionamento com Deus está errado. Se você não está trabalhando para a glória de Deus, como um empregado, servindo a Deus de todo o coração, não somente tendo em vista o olhar do patrão humano, mas fazendo o seu serviço para a glória de Deus, se você não está trabalhando com essa motivação, é porque seu relacionamento com Deus está errado. Se você é patrão e não está tratando seus funcionários com equidade, com justiça, não vendo eles somente como uma mão de obra, como alguém que vai lhe dar lucro, mas olhando para ele como um ser humano, como uma alma, como alguém que você deve também exercer justiça, igualdade, amor, misericórdia. Se você não é um patrão nesses moldes, é porque esse relacionamento com Deus está errado. Então, Jesus vem mostrar aqui que a misericórdia não é, você não consegue ter misericórdia para receber misericórdia. Primeiro você entra no correto relacionamento com Deus. Deus troca o seu coração, lhe dá um coração misericordioso, para que então você passe misericórdia para o próximo. O que Jesus está mostrando aqui é, primeiro, seu relacionamento com Deus precisa estar bem. E enquanto o seu relacionamento com Deus não estiver bem, nada estará bem na sua vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Depois, todas as demais coisas serão acrescentadas. Seu relacionamento com o próximo. Ame a Deus sobre tudo e todos, até mais do que a você mesmo. Depois ame ao próximo como a ti mesmo. Quem aqui já leu 1 João 4:20? O apóstolo João, que se considerava um discípulo a quem Jesus amava, ele identificou crentes Pinóquios. O que é o crente Pinóquio? É o crente mentiroso, que dizia que amava um Deus que não vê, mas não ama o seu próximo a quem vê. Aí João diz: como você pode dizer amar a um Deus que não vê, se não ama ao seu irmão a quem você vê? Quem ame a Deus, ame também o seu irmão. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia aqui é a junção de duas palavras, miseratio e cordis. O que significa aqui é compaixão, de coração, de parceria com ação. A ideia aqui é um coração compadecido, que não só se compadece, mas que estende a mão para socorrer. Filhinhos, não amemos só de língua, mas de fato e de verdade. A Bíblia diz em 1 João 3, você vê o seu irmão passando necessidades e você não o socorre. Como pode permanecer em você o amor de Deus? Você vê que seu irmão está precisando de alimento cotidiano e você diz: vá em paz, aquietai-vos, fartai-vos. Como pode permanecer em você o amor de Deus? É como pastores que dizem: trabalhe, estude, fique rico. Sabe por que eles dizem isso? Porque eles não querem ajudar ninguém. Esse compromisso de ter a dó, a compaixão, de parceria com a ação. Não. Eu estou com tanta misericórdia.
Mas meu dinheiro ninguém toca. Conheço pessoas que são assim, inclusive na minha família. Estou com tanta misericórdia. Que desespero. Sim, você está com misericórdia? Ajude. Você não está preocupado para socorrer essa pessoa? Ajude. Cadê? Ajude. Pega o dinheiro e ajuda. Cadê? Ajuda. Os avarentos não herdarão o reino de Deus. Não ajuntei tesouros na terra, ajuntai tesouros no céu. Não estou pedindo dinheiro para ninguém aqui não, irmãos. Nem preciso de dinheiro de ninguém, não me entendam mal. Nem estou estimulando você a fazer nada. Então eu estou falando aqui do significado etimológico da palavra aqui, misericórdia, que é dó de parceria com a ação. Não é só ver e dizer, que dó, vamos orar. Tem um irmão amado que até uma vez me exortou, e foi Deus que usou ele para falar comigo, que às vezes as pessoas se aproveitam do compromisso que o pastor Nizam tem com a oração, quando ele diz, vamos orar, e se escondem através dessa frase. Vamos orar. Certo? Você pode socorrer a pessoa, o recurso está na sua mão, você pode ajudar, e você diz, vamos orar. É mesmo? Você queria passar por isso? Você queria estar doente, precisando de um remédio, sem ter dinheiro para comprar. Aí a pessoa chega, tem o dinheiro para comprar o remédio, olha para você e diz, eu vou orar. É mesmo? Você vai orar? Hipócrita, mentiroso, avarento. É o que a maioria das pessoas são hoje na igreja. Por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Vamos concluir com uma parábola que explica essa bem-aventurança, amados irmãos, da forma mais linda possível. Vamos abrir em Lucas 10. Estou pregando para mim, viu, irmãos? Não estou querendo colocar um jugo em ninguém. Analise o homem a si mesmo. Não importa. Quem precisa de ajuda, a gente, estando nas condições de socorrer, precisamos socorrer. Principalmente com o Evangelho. Então ele diz aqui, concluindo, no dia seguinte, olha o verso 35, Lucas 10, 35, deu 2 denários ao hospedeiro. Ele gastou o quê? Dinheiro. Olha o que esse samaritano está fazendo, irmãos. O levita passou de largo, o sacerdote passou de largo, mas o samaritano se compadeceu. Sabe o que Jesus está querendo mostrar aqui? Que Deus olha o coração, e sem amor tudo é inútil. Por que ele disse à igreja de Éfeso, volta ao teu primeiro amor, volta à prática das primeiras obras, volte ao primeiro amor, porque sem amor é tudo inútil. Sem amor a gente se torna esse religioso frio, que é incapaz de sentir a dor do outro, que é incapaz de se colocar no lugar do outro, que é incapaz de socorrer o outro. A sanguessuga tem 2 nomes, dá. Assim eram os fariseus, os religiosos. Eles não tinham amor por ninguém. Por isso que Jesus disse, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Concluindo, irmãos, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou,
cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Eu não tenho como, irmãos, me esquecer das cenas tão bonitas que eu já vi aqui na igreja. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi foi quando o seu Edson chegou aqui na igreja, e quando eu via o pastor Nizam limpando o joelhinho do seu Edson, cheio de pus, cheio de sangue, e o pastor Nizam pegando o joelhinho dele, sem nunca ter feito medicina, e cuidando do joelhinho dele, ajudando ele. O médico tinha dito que seu Edson nunca mais ia voltar a andar, e seu Edson está aqui morando com a gente, já vai fazer 7 anos sendo cuidado pela graça de Deus, sendo amado. E ainda tem gente que fala mal do pastor Nizam e segue esses pastores aí de YouTube que não cuidam de ninguém além do seu próprio ventre. Então, foram cenas tão bonitas, irmãos, que eu já vi aqui na igreja. Testemunhos tão bonitos de fé, de amor verdadeiro ao próximo. Quantas vezes o pastor Nizam já foi colocado na parede por abrir a porta da igreja para os pobres, por ter esses irmãos aqui que moram aqui. A gente vai embora, eles vão continuar aqui. Quantas vezes ele já foi colocado na parede? Pessoas até já chegaram a dizer: se o CAC continuar, eu não vim. E foram embora. Por quê? Porque o religioso, ele é hipócrita. O religioso sem o Espírito Santo, ele é diabólico. Ele só quer estar perto de quem some. São os evangélicos de hoje. Ah, eu sou evangélico, mas eu quero ir para uma igreja que tem aquele pessoal de condição. Porque aí sabe como é: eu tenho loja de colchão, eu vou ficar numa igreja que ninguém vai me dar lucro? Eu vou congregar numa igreja que ninguém vai comprar um colchão na minha mão? Não, eu vou procurar aquelas igrejas grandes, que eu faço logo uma amizade com o pastor, ele faz propaganda da minha loja e eu fico essa atitude. Deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou. Olha que coisa linda, irmãos. Isso aqui é dinheiro, isso aqui é recurso. Cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Cadê esses crentes, irmãos? Cadê esses cristãos? Olha o verso 36, concluindo. Qual destes 3 te parece ter sido samaritano, que não se dava com o povo judeu, passou óleo na ferida, passou vinho, colocou no seu animal, pagou a hospedaria e ainda disse para o dono da hospedaria: se ficar alguma coisa na conta aí, eu volto e pago. Qual dos 3 agiu corretamente? O levita, o sacerdote ou o samaritano? O samaritano. Antes, declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele, ao que Jesus lhe exortou, ó, semelhante. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Vocês precisam percorrer um caminho sobremodo excelente. Que caminho é esse? O caminho do amor. E o caminho do amor, irmãos, não é você exigir ser amado, é você amar. Eu conheço pessoas na igreja que ficam exigindo amor, mas não amam ninguém, não cuidam de ninguém, não se preocupam com ninguém.
E depois ficam falando: ah, fulano é sem amor, ah, ninguém me ama, ah, ninguém cuida de mim. Não, quando a Bíblia diz sobre o amor, não é para eu e você cobrarmos amor dos outros. Você é crente, Jesus te ama, se você de fato é crente. É para você andar em amor, é para você passar amor para os outros. É isso que ele está dizendo aqui. Vai e procede tu de maneira semelhante. Deixe a ira, abandone o furor, olhe para o seu próximo com olhar de misericórdia, abandone o legalismo, abandone o farisaísmo, pare de condenar os outros, pare de ficar olhando para os outros com sangue no olho, olhe para o... Se você tem fé, a fé é um dom de Deus. Se você tem o Espírito Santo é um dom de Deus. Se você tem arrependimento, o arrependimento é um dom de Deus. Então eu e você não somos melhores do que ninguém. E não temos o direito de maltratarmos a ninguém. Ninguém. É um absurdo, irmãos. É um absurdo um cristão sem amor. É um absurdo um cristão que trata as pessoas com grosseria. É um absurdo. Porque cristão significa pequeno Cristo. Como você acha que Cristo trata um pequeno dele? Como você acha? Como você acha que Cristo tratava as pessoas? Como Cristo tratou uma mulher pega em flagrante adultério? Vai, sua sem vergonha, vai para o inferno. Foi assim? Não. Jesus usou de misericórdia, de amor, de compaixão, é cheio de graça. E ele está dizendo aqui: pare de guardar mágoa no coração. Bem-aventurados são os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Exerça hoje para com o seu próximo misericórdia. O Evangelho te alcançou, compartilhe essa mensagem. O Evangelho é roupa para o nu, remédio para o ferido. O Evangelho é cobertor para quem está com frio. O Evangelho veste espiritualmente os pecadores com a justiça de Jesus Cristo. Exerça a misericórdia com o seu próximo, perdoe, ame. São as coisas mais simples do cristianismo, irmãos, que são mais difíceis de serem praticadas. Mais simples, como o amor ao próximo. Exercer misericórdia com o próximo. Os irmãos podem arrumar a ceia, nós vamos ceiar. E na ceia nós podemos nos lembrar da misericórdia de Deus, de como o nosso Deus é misericordioso, pois a Santa Ceia é um memorial. Obrigado, irmão. Obrigado. De como o nosso Pai é misericordioso, como o nosso Deus é bondoso. Eu queria abrir hoje em Mateus 14, em Marcos 14, perdão. Marcos 14, 12. O Senhor Jesus tire, irmãos, toda a amargura do nosso coração e coloque a misericórdia, o primeiro amor. Ele coloca no nosso coração graça, um olhar de compaixão.
Por que Jesus Cristo, das 7 igrejas, ele falou coisas tão duras, não foi? Mas qual foi a igreja que ele disse que ia fechar? A igreja de Éfeso. E por que Jesus disse que ia fechar a igreja de Éfeso? Porque estava faltando o que, irmãos? Amor, misericórdia. Tenho, porém, contra ti, Éfeso, que abandonaste o teu primeiro amor, abandonaste a tua primeira caridade. Você não olha mais para as pessoas como você olhava, você não ama mais as pessoas como você amava, Éfeso. Você não trata mais as pessoas como você tratava. Você agora permitiu, Éfeso, que a maldade do mundo contaminasse a pureza do seu coração. Mas, Éfeso, se lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volta à prática do primeiro amor, Éfeso. Volta à prática do primeiro amor, das primeiras obras. Abandone o ódio, abandone o rancor. Muitas vezes, irmãos, o que a igreja de Éfeso estava passando é que quando eles recebiam as pessoas na igreja, eles já ficavam desconfiados de serem espiões, porque a igreja de Éfeso foi invadida por muitos falsos irmãos, e por haverem muitas falsas conversões, o coração deles se endureceu. Então Jesus disse: lembra-te de onde caíste. Volta à prática do primeiro amor. Volta à prática do primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Ore para Jesus e volte. Peça que Ele te leve nas mãos para o primeiro amor e nunca mais saia de lá. Marcos 14:12, a ceia do Senhor. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando tradicionalmente se sacrificava o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus o consultaram: onde desejas que vamos e façamos os preparativos para ceares a Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, instruindo-lhes: ide à cidade, e certo homem carregando um cântaro de água virá ao nosso encontro. Segui-o e dizei ao proprietário da casa onde ele entrar, que o mestre deseja saber: onde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com os meus discípulos? E aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo, todo mobiliado, e pronto ali para fazer os preparativos. Partiram, pois, os discípulos e chegaram na entrada da cidade, onde encontraram tudo como Jesus lhes havia predito. E ali prepararam a Páscoa. Perceba, irmãos, como na caminhada com Jesus a obediência é tudo. Ele prepara tudo para os que o obedecem. Ao pôr do sol chegou Jesus com seus 12. Imagine, umas 5 horas da tarde, há 2000 anos, em Jerusalém. Jesus chega no cenáculo com seus 12 discípulos, entra numa casa com seus 12 discípulos, e quando estavam ceando, reclinados à mesa, Jesus lhes revelou com toda a certeza: vos afirmo que um dentre vós, este que come comigo, me trairá. Eles ficaram consternados e lhe afirmavam: é certo que não serei eu. Mas asseverou-lhes Jesus: é um dos 12, aquele que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe fora jamais haver nascido. Perceba, a mesa do Senhor pode ser uma bênção ou uma maldição. Uma bênção para os arrependidos, uma maldição para os obstinados. E enquanto ceavam, tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, o partiu
E o serviu aos seus discípulos, declarando: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou Jesus um cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes revelou: isto é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Com toda a certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Aqui fala, irmãos, da comunhão que vai haver entre Jesus e os seus discípulos no céu. E depois de haverem cantado um salmo, a versão King James é diferente. Nas outras versões diz que eles cantaram um hino. Aqui diz que eles cantaram um salmo. O livro de Salmos é o inário de Israel. Partiram para o Monte das Oliveiras. Jesus Cristo, irmãos, mesmo sabendo da sua traição, mesmo sabendo da traição de Judas, ele não guardou mágoa no coração, mas ele comungou com seus discípulos e disse: fazei isto em memória de mim. Se lembrem que eu sou o pão que partido foi para perdoar os seus pecados, que eu sou o pão da vida. Se lembrem que eu sou o vinho novo. Eu sou o vinho novo da graça de Deus. Sou eu que te dou a verdadeira felicidade. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor apresentou por nossas vidas o sacrifício pela culpa. O Senhor, Pai, nos socorre em nossas aflições e nos revela, Pai, que o Senhor existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Ó Senhor Jesus Cristo, não nos deixe ceiarmos indignamente como Judas. Nos dá um coração de Pedro, nos dá um coração arrependido. Ó Deus, nos traz de volta ao primeiro amor e nos faz olhar para cada pessoa, para cada irmão, com o olhar santo de Jesus. Nos enche do Espírito Santo, Pai. Nos enche de misericórdia e de compaixão. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Saúde o seu irmão com cumprimento santo e diga para ele: felizes são os misericordiosos.